Outro dia eu brincava até com os alunos da biologia. Quantos anos leva para um ser humano ter relativa autonomia e conseguir fazer as coisas sozinho? Quantos anos, gente? Às vezes uma vida não é suficiente, né? A vida toda. Mas para que ele consiga Não consegue, pegar comida, andar na rua, né, conviver em sociedade minimamente? 11, 12, 13 anos, mais ou menos, né? A gente precisa de um tempo longo de preparação. A gente não nasce pronto, né? A gente não é instinto, né? Talvez tenha uns instintos no começo e a gente vai superando pelas aprendizagens, mas a gente tem sempre a possibilidade de escolha. A gente não é pré-determinado. E é aí que se insere a questão do projeto de vida. A gente tem que escolher o que a gente quer ser, né? E por mais restrito que seja o nosso universo, a gente sempre tem a possibilidade de escolha, né? Não é que é determinado. De uma certa forma, o universo de possibilidades, ele vai abrindo, né, ou fechando algumas portas. Mas mesmo dentro de um universo restrito, a gente tem uma possibilidade de escolha. E é aí que se insere a reflexão sobre o projeto de vida. Eu gosto muito de um filósofo espanhol, que é o Ortega y Gasset, que ele associa a condição humana à necessidade da gente decidir o que a gente quer ser. E aí ele vai dizer que a vida não é pronta. A gente faz a vida. Nessa perspectiva, Paulo Freire também falava a mesma coisa. O mundo não é, o mundo está sendo. O ser humano não é, o ser humano está sendo. E esse está sendo, ele é fundamental. Porque se eu digo que é, não tem possibilidade de mudança. Aquilo é. Essa cadeira é... Que cor é essa? Bege? É bege. Ela é. Agora, quando a gente diz que alguém ou algo está sendo, sempre tem a possibilidade de mudança. Seres humanos estão sempre em aberto. A gente está sendo, né? Então, às vezes eu acho cruel quando alguém fala assim para o moleque, esse moleque aí, tem 6 anos a criança, é terrível, não tem jeito. Pai bandido vai ser bandido. Eu já estou decretando a vida dele ali. Não é. O ser humano tem sempre a possibilidade de mudar. Se a gente, enquanto professor, não olha para aquela criatura como um ser de possibilidades, a gente não pode ser educador. A gente tem que acreditar que o ser humano é capaz de se modificar e de se transformar. Não é? Se a gente olha como ele é algo, como uma realidade dada, né, não tem jeito mesmo. Eu sempre falo isso para as minhas alunas na pedagogia. Se vocês olham e falam que não tem jeito, então quem não tem jeito para ser professor é você. Né? Porque a gente sempre acredita. O nosso trabalho é esse. A gente acredita que o ser humano pode ser diferente e que ele está se construindo, se constituindo. Então, nesse sentido, né, a gente não é pronto e acabado. O ser humano inventa o que ele vai ser. Né? Ele inventa o quê? A partir das suas circunstâncias. Deixa eu abrir a água. O filósofo Raul Seixas falou isso também, né? Guimarães Rosa também, eu não vou lembrar, mas é o mire e veja. Né? O ser humano está sempre se transformando. Né? A gente tem algumas... Bom, a gente se inventa a partir do quê? De novo eu trago o Ortega y Gasset, das circunstâncias. O que é circunstância? É a liberdade de escolha individual. Então, o projeto que a gente vai ter, ele é sempre imaginado a partir das circunstâncias. E está num contexto sócio, histórico e pessoal. E aí ele vai dizer que o mundo é o repertório das nossas possibilidades vitais. Óbvio que ter um projeto hoje, 2025, não é igual a ter um projeto em 1950. Né? O mundo é diferente, os valores são diferentes, as pessoas são diferentes. A gente pode pegar 2 irmãos, gêmeos, né? Tiveram a vida, e cada um, né, tiveram uma vida quase toda igual, foram para a mesma escola, a mesma mãe, o mesmo pai, nasceram no mesmo dia, comeram a mesma comida, mas são pessoas distintas. Né? E aí o projeto de cada um pode ser diferente. Então sempre tem um elemento que é individual também. Tem o histórico, né? É o tempo histórico que a gente vive, tem o social, em que universo eu estou, em qual sociedade eu estou, quais são os valores,
e tem o pessoal, que é a trajetória de cada um. Tudo isso se insere dentro de um projeto de vida, né? Então, quando a gente fala em circunstâncias, né, é isso. Então, quais são as circunstâncias do mundo de hoje? A gente tem que considerar algo que é muito importante. A velocidade com que o mundo muda. E quanto mais o mundo muda, mais é necessário a atividade educativa. Então, tem um autor, que é o Esteves, que ele vai falar de 3 revoluções educacionais. A primeira, a escola nem era importante porque o mundo mudava muito pouco. Então, era assim, era o avô, o pai, o filho, todos na mesma profissão. Tudo que eu precisava aprender, meu pai me ensinava e ele tinha aprendido com o pai dele, que por sua vez tinha aprendido com o pai. Então, o contexto familiar dava conta de ensinar o que era preciso para eu estar naquela sociedade. Porque era uma sociedade muito estável. De uma geração para outra, a gente não tinha muita mudança, né? O mundo, ele era muito previsível. Com a Revolução Industrial, mudam-se as necessidades. O que acontece com a Revolução Industrial? Eu preciso de gente para trabalhar com a indústria, que é uma coisa nova, não é mais manufatura, é indústria. Para trabalhar com a indústria, precisávamos de alguns conhecimentos básicos que deveriam ser compartilhados por todos e que a família não tinha condição de dar. Então, você tem uma educação de base, né, para grande parte da população. Então, aí você tem uma escola básica para ensinar o básico. Ler, escrever, somar, ensinar aquilo que é o currículo oculto. Sabe o que é o currículo oculto? É aquilo que não está nas aulas, né, mas que a gente ensina muito bem. Por exemplo, fazer fila, não é? A escola toda em fila, né, que é uma questão da ordem. Usar uniforme, né, segurar xixi durante a aula inteira, né? A gente vai ensinando uma série de obedecer, não é? Porque vai desobedecer. O que a gente fala para os alunos quando está uma zona? Vai cair na prova. Né? Então, a gente vai ensinando várias coisas, né, sem consciência, mas a gente vai ensinando a obedecer, né, obedecer o que é mais o superior. Né? Na escola, vai cair na prova. Depois, com o chefe, vai perder o emprego, fica quieto. Não é? A gente vai criando predisposições internas. Isso é o currículo oculto. Então, a escola, além de ensinar português e matemática, né, ela ensina também um currículo oculto para essas pessoas que vão trabalhar na indústria e que tem um ritmo de trabalho e uma dinâmica que precisa de uma determinada educação, né, desse currículo oculto. Você precisa de funcionários que dominem certos conhecimentos, mas também que tenham certos comportamentos adquiridos ali, ser manso, né? E aí a terceira revolução educacional é quando a gente tem a educação básica como universal. Felizmente no nosso país, né, a gente tem a educação básica, universal, pública, gratuita, laica, né? Então todo mundo tem direito à escola. Todo mundo é todo mundo mesmo, né? Qualquer aluno tem direito a estar na escola. Então aí você tem uma educação, né, ampla. Por isso que tem gente que olha para trás e fala: a educação boa era aquela de antigamente. Aquela de antigamente era aquela educação seletiva. Tinha vestibulinho, né, de uma etapa para outra. Claro, quem ficava na sala de aula já tinha passado por várias etapas. Aqueles que não aprendiam, os bagunceiros, aqueles que não acreditavam na educação, eles já tinham caído fora, né, já tinham passado pela peneira. Então a gente fica com a nata. É fácil a gente ensinar, tem os alunos, né, todo mundo sabe como é isso, você não precisa nem falar, o moleque já entendeu. Né? Você pensou assim, pronto, já pegou. É fácil ensinar para eles. Nosso desafio é ensinar para todos os outros, que sempre foram excluídos. E, de novo, né, a melhor educação é a pública, porque ela acolhe todo mundo. Né? E o nosso desafio é olhar para todos esses alunos. Tanto que hoje a gente não fala mais em objetivo de ensino, a gente fala em direito de aprendizagem. Porque é um direito aprender. E aí, né, o pessoal dos direitos humanos, é um direito humano. É direito de todo mundo.
do aluno com deficiência, dos alunos com síndrome, das populações ribeirinhas, das populações quilombolas, dos povos originários. É direito de todo mundo aprender. Ainda mais nessa sociedade que a gente está, que é uma sociedade movida pelo conhecimento. Né? Então, é direito de todo mundo. E o nosso desafio como docente é como, né, levar conhecimento a todas essas pessoas. É um direito delas. E esse é um desafio imenso. Né? Então, é um direito humano. Então, nesse sentido, quanto mais a sociedade muda, mais a gente precisa de instituições educativas. Porque a família não dá mais conta de ensinar. Então, eu preciso de instituições educativas. Em cursos muito tecnológicos, o que os alunos aprendem no primeiro ano, quando eles chegam no último, já foi superado. Então, a gente tem uma necessidade, além de ensinar conteúdos, de ensinar os alunos como é que a gente aprende de maneira autônoma. Né? Então, tudo isso se insere, né, dentro da importância da escola na formação desses alunos que a gente tem. É ensinar o amor pelo conhecimento, como buscar esse conhecimento, e tudo isso comparece nesse universo de possibilidades dos nossos estudantes. E a outra dimensão é a vocação. Né? A vocação é aquilo que a gente às vezes não sabe explicar, mas é o que me chama, né? Do que eu gosto. E acho que isso é importante a gente discutir com os alunos, quando a gente está falando de projeto de vida, do que você gosta. O que faz sentido na sua vida. Né? Quando eles falam assim, é dinheiro, mas é dinheiro para quê? Dinheiro é papel, gente. Eu vou acumular montinhos de dinheiro na minha casa, ou agora é digital, né? Eu vou ficar olhando lá, ai, quantos zeros, que legal. É isso? O dinheiro, ele tem uma finalidade. O que eu quero esse dinheiro para quê? Né? Acumular dinheiro não é um fim em si mesmo. É o dinheiro para quê? Né? Então, é trazer esse nível de reflexão, né? Porque é esse para quê que nos interessa. Você quer ser rico para quê? Né? Ficar olhando os zeros aumentarem lá no aplicativo do banco, isso te traz felicidade? É isso que você quer na vida? Acumular por acumular? Né? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, é esse nível de reflexão do que eu quero. É muito difícil hoje em dia, porque o mundo é muito rápido. Né? Quando vocês falaram assim, o aluno não consegue se imaginar daqui 5 ou 10 anos. Nem a gente, porque o mundo está mudando muito rápido. Né? Mas o que eu gostaria que acontecesse comigo daqui a 10 anos? Eu sei, eu queria estar na praia. Mas é isso, é a gente imaginar o que a gente quer. Mas entender que esse mundo, com essa rapidez de mudança, ele traz desafios para os alunos. Né? Como é que eu encontro alguma coisa se eu não sei qual é o cenário? De um ano para outro as coisas mudam muito. Eu nunca imaginei, por exemplo, que pendrive ia ser ultrapassado. Eu achei tão legal, acho que vocês não, mas a gente usava disquete, né? Depois CD, aí quando veio o pendrive, eu falei, puta, que legal o pendrive. Agora é nuvem, né? E é tudo muito rápido, né? É coisa o quê? De 10 anos? Fala. E as profissões, como que a gente imaginar que até essas profissões hoje, né? Essas profissões. Youtuber, quando a gente imaginou que ia ter YouTube, TikToker, influencer. Vamos fazer um projeto que vai mudar tanto, né? Exatamente. É muito difícil. Mas não precisa ser um projeto assim, mas como é que eu me vejo? Eu me vejo pai, ou me vejo tendo uma casa, ou me vejo viajando pelo mundo, ou eu me vejo lutando por causas ambientais, né? Nesse sentido.